Olá pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 36. Na aula de hoje, galera, estarei dando para vocês a introdução à polaridade das ligações químicas, né? Bom, pessoal, antes disso, da aula começar, eu tenho um recadinho para vocês. Querem ficar por dentro de todas as nossas aulas e se receber com exclusividade e em primeira mão sobre as nossas aulas? Então assine nosso canal aí no YouTube, o canal Help Química. Assine, indique para seus amigos, indique para seus colegas e fique por dentro e aprenda química para se preparar para o vestibular e Enem sem precisar de cursinhos e etc. Mas se você faz cursinhos ou coisa do tipo, assine também. Bom que você fica por dentro da aula que o professor falou. Se vocês não entenderam, eu tenho certeza que aqui vocês vão entender. Se vocês não entenderem, me mandem suas dúvidas e a gente tenta esclarecer. Essa aula não tem no nosso livro, tá? Em nenhum dos nossos 3 livros, que vocês podem estar adquirindo gratuitamente no grupo Livro de Química pelo Facebook. Beleza, pessoal? Então essa é uma aula exclusiva aqui do canal também, né? E para quem já sabe qual que é esse assunto de polaridade, fique à vontade para pular para a aula de número 37. Porque realmente eu ensino química para quem não sabe nada de química e esse assunto ele é bem basicão mesmo. Então se você já sabe o que é polaridade, pule. Mas se você ainda tem dúvidas em um pouco de entender, fique conosco que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui pelo menos sabendo um pouquinho mais. Então vamos lá, galera. Dados os recados, agora nós vamos começar a nossa aula de hoje. A polaridade das ligações químicas, elas seriam como se fosse um ímã. O ímã, para quem conhece, né, ele é composto de 2 polos. Ele tem um polo norte ou um polo sul. Aqui eu só coloquei colorido para ser uma coisa mais didática. Desses polos, galera, é gerado um campo magnético que parte do campo sul para o campo norte ou vice-versa, né? Essa ordem ela não é tão importante assim. Então, essa ordem não sendo tão importante, né? Por que a gente estuda ela então? Por que né, a gente vê sobre os polos do ímã? Sendo que isso aqui de azulzinho não é a orelha do Dumbo em volta do ímã, não. É só simplesmente os nossos polos. Bom, pessoal, esses polos que o ímã traz é aqueles responsáveis por fazer um ímã ficar grudado no outro. Vocês podem ver que vai ter momentos que vocês vão tentar aproximar 2 ímãs e eles não vão juntar assim. Eles vão dar uma repulsão e vão virar de lado. Sei lá, alguma coisa vai acontecer, mas eles não vão ficar juntos. Isso é por causa que o quê? Os polos iguais eles se repelem e os polos diferentes eles se atraem. A mesma coisa acontece no nosso planeta. Olha só que legal, eu tentei fazer um esquemazinho do planeta, né? Como vocês já estão careca de saber que eu não desenho muito bem, né? Mas aqui eu fiz o nosso planeta e o nosso planeta é como se fosse um ímã gigante. Ele também possui polos, ele também possui esse campo magnético. E esse campo magnético ele é essencial para a vida na Terra, porque graças a esse campo magnético ele mantém a Lua em órbita e a Lua interfere nas marés, entendeu? Esse campo magnético aqui, ele dissipa, né, certa radiação do Sol. Então assim, sem contar que ele nos salva de um bocado de coisa. Isso é graças ao campo magnético que vocês também conseguem assistir essa aula de hoje. Porque graças ao campo magnético nós possuímos internet, cartões de créditos e etc. Então galera, o mesmo ocorre nas ligações químicas. Seria como se os seus polos diferenciados gerassem uma espécie de um campo do lado. Na molécula, né, esse campo, né, essa força atrativa ou indutiva, a polaridade das moléculas, elas são formadas de acordo com as suas cargas ou também pela ausência dela. Sendo que quando uma molécula ela tiver um momento de dipolo, que nós estaremos vendo na próxima aula o que é isso, igual a 0, ela é apolar, ou seja, seria como se ela não possuísse polos, A de negação, certo? Creio que isso todo mundo saiba. Ou quando ela possui um momento de dipolo diferente de 0, ela é polar, ou seja, as suas cargas vai gerar campos, né, que vai gerar essa espécie de ímã nas moléculas. Não necessariamente um ímã, porque o tamanho atômico é muito pequeno para que a gente chame de ímã, mas isso para matéria que nós vamos ver
mais à frente, chamado interações intermoleculares, é extremamente importante a gente então estar por dentro desse assunto. Então, pessoal, vamos ver aqui 2 exemplos aqui. Um exemplo onde o momento de dipolo é igual a 0 e um outro exemplo onde o momento de dipolo é diferente de 0. Momento de dipolo igual a 0 seria por causa de quê? Vamos supor que aqui eu tenho 2 elementos x e y se ligando, por enquanto sem preocupar quais são eles. E isso daqui é a nossa nuvem eletrônica. Vocês estão vendo que essa nuvem está bonitinha, está distribuída para os dois igualmente, não está? Se ela está bonitinha, distribuída para os dois igualmente, o momento de dipolo é 0, porque os vetores aqui vão se anular. Isso também nós aprenderemos na próxima aula. Isso, e aqui, algum instante ou outro, aqui pode atingir um momento parcialmente positivo e aqui negativo, e vice-versa. A gente poderia tentar imaginar isso então, galera, por mais que muitos professores critiquem esse método de ensinar, mas eu vou ensinar porque é didático e dá para aprender. Imagina que essas 2 molequinhas sejam um casal dormindo, um casal de marido e mulher dormindo, e essa seja a coberta deles. É um casal bacana, um casal que não brigam durante a noite pela coberta e etc. Um momento ou outro, o marido puxa a coberta, ele fica com menos frio e a esposa com mais frio, e vice-versa. Mas no mais de tudo, eles conseguem dormir uma noite bem tranquila. Já neste outro caso, observem que 2 elementos também, não importando quais sejam, 2 elementos distintos, W e Z. Olha, para vocês verem, essa nuvem eletrônica ela está praticamente toda deslocada. Ela está praticamente toda deslocada no sentido de Z. Ou seja, está criando um momento de dipolo diferente de 0. Se a gente for pegar, né, aquele exemplozinho do marido e da mulher, seria como se W fosse a esposa, Z o marido. Então, num certo momento da noite, o marido muito folgado puxa a coberta toda para ele. Ou seja, ele vai sentir menos frio e a esposa mais frio. Falando ao pé da letra, seria a nuvem, a gente já sabe que ela é deslocada para o elemento mais eletronegativo. Ou seja, ele vai ter tendência a ficar mais negativo, enquanto o outro elemento vai ter tendência a ficar mais positivo. Certo, galera? Então tá, espero que com essa aula de hoje, com essa analogia que eu fiz com vocês e com essa pequena brincadeira de marido e mulher, né, vocês tenham aprendido, né, e que fique um pouco clara essa ideia. Lembre-se que molécula não é ímã, molécula não é marido e mulher, tá, pessoal? Isso foi apenas uma coisa didática, né, e eu fiz apenas para que vocês comparem, né, a polaridade das moléculas com o campo magnético dos ímãs. Beleza, pessoal? Então o que eu tinha para falar nessa aula era só isso, tá? Continue na sequência que nós veremos ligações, geometria das ligações químicas. Então tá, galera. Forte abraço. Se vocês gostou, dá um like aí para mim fazendo favor. Se não gostou, marca também que não gostou e nos sugira ideias para melhorias, beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.